Garantir inclusão e acessibilidade no ambiente educacional é um compromisso fundamental para promover equidade no ensino. Olá, minha gente. A gente está aqui com o professor Fran Carles para falar um pouco sobre a acessibilidade aqui no Instituto Federal, no campus em Oricuri. E a gente vai fazer algumas perguntas e conversar um pouco para entender bem como é essa situação de acessibilidade aqui na realidade do Instituto. Professor Fran Carles, qual é a sua percepção assim, sobre a acessibilidade aqui no Instituto? O senhor vê a acessibilidade aqui, entre aqui a estrutura? O que é que o senhor acha sobre isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Instituto Federal tem acessibilidade, pelo menos quando a gente faz um comparativo com outros espaços, né? Outros espaços de sala de aula, de escolas, eu percebo que o Instituto Federal existe uma proporção maior de acessibilidade. Agora, obviamente, eu acredito que sempre tem a possibilidade de existir mais acessibilidade. Mas eu acredito que sim, eu acredito que o Instituto Federal, ele comporta, até mesmo pela minha visão de enxergar alunos com deficiência, nos corredores, então eu penso que se torna, assim, um local acessível. Certo. E falando assim um pouco sobre melhorias, o senhor como professor, como funcionário aqui do Instituto, o que o senhor acha que poderia ser melhorado, não só em questão estrutural, né, que a gente fala de acessibilidade, a gente fala tanto para deficiências físicas, mas também outras, né, que existem. Veja bem, eu acredito que precisa-se de uma conscientização de todas as pessoas que fazem o Instituto, não apenas o corpo discente, o corpo docente, demais servidores. Eu acho que necessita essa temática ser pauta para que a gente possa descobrir quais são todas os tipos de deficiências que existem, né, no sentido de que podem, ou então que podem existir, para que a gente possa conseguir contemplar. Eu vejo que existe uma inclusão, mas eu acho que falta não essa inclusão estrutural, mas uma inclusão no sentido de colocarmos em pauta as discussões inclusivas, que eu penso que talvez ainda o Instituto precise melhorar em relação a isso. Eu acho que existe estruturalmente, mas precisamos ter mais assunto, ter mais eventos inclusivos, ter mais palestras, ter mais trabalhos como esse, a gente falar mais sobre deficiências, né, e suas variedades. Eu acho que falta também essa, por exemplo, Libras, eu acho que o acesso a todas as pessoas, sabe? Eu acho que a pauta da inclusão, ela ainda é muito mais voltada para as pessoas que têm alguma deficiência. E eu acho que, em resumo, né? E eu acho que a gente precisa, na verdade, levar a pauta da inclusão para as pessoas que não têm deficiência. Eu acredito que é isso que a gente pode melhorar. É uma coisa interessante a se pensar, que a gente estava até debatendo em sala de aula, que essa questão de, às vezes, a gente fala sobre inclusão e fala muito daquela pessoa, o portador de alguma deficiência, para se encaixar naquilo. E nunca fala, muitas vezes, da pessoa ali típica para se encaixar no mundo daquele atípico, né? Exato. Aquela pessoa que tem aquela deficiência. Muitas vezes a gente quer fazer isso e muitas vezes muitas pessoas não têm a real noção de como poderia entender realmente aquela pessoa com deficiência, porque creio eu que quando a gente compreende a dificuldade do outro, a gente tem melhores formas de agir para solucionar aquelas dificuldades, né? Concordo. É exatamente você pensar na outra pessoa, né? Então, por exemplo, digamos que já pensou se a forma típica, né, fosse exatamente a linguagem de sinais? Então, por exemplo, será que estaríamos todos preparados para termos aulas, né, em formato de linguagem de sinais? Ou seja, então, é mais ou menos isso que a gente realmente resumiu. Faltam as pessoas que não possuem as deficiências saberem mais sobre essas deficiências e ter mais esse assunto de inclusão para essas pessoas, porque só assim a gente vai poder modificar um pouco o pensamento, deixar aquela coisa preconceituosa ainda que existem. Eu costumo dizer que nós temos evoluído, mas assim, um exemplo que eu uso muito em sala de aula é que até um tempo atrás, apesar de saber que ainda hoje existe, né, mas até um tempo atrás as
as famílias elas trancavam as pessoas com deficiência em casa, exatamente para não mostrar para a sociedade, por uma série de situações. A gente não vai estar aqui nesse assunto, tem muitas questões sociais assim, mas isso é uma coisa que acontecia muito. Eu penso que hoje a gente já evoluiu, entender que as deficiências elas existem, entender também que a quantidade de pessoas com deficiência é muito maior do que o que a gente imagina e que é preciso, enquanto instituto, nós pensarmos em políticas inclusivas, tanto para aquelas pessoas que realmente precisam da inclusão por conta da sua deficiência, mas também de trazer a pauta das deficiências e inclusão para toda a unidade estudantil, todo o corpo docente, né? E todos os servidores, para todo mundo, né? Pronto, então a gente agradece ao senhor pela participação, por explanar aqui a sua opinião, a sua visão como professor, como funcionário aqui em relação a esse tema aqui no Instituto. Obrigada, professor. Por nada. Estamos aqui com o aluno Júnior, estudante aqui do curso de Licenciatura em Matemática 2023.1, aqui do Instituto Federal. E a gente queria saber um pouco, Júnior, da sua visão como aluno aqui do Instituto sobre acessibilidade. Qual é a realidade em relação à acessibilidade aqui no nosso Instituto? Olha, eu sou hoje atualmente aluno, mas eu estou na instituição desde 2012. Então, de lá para cá, nós tivemos muitas mudanças no IF. Hoje, eu acho que nós melhoramos demais a acessibilidade, mas ainda temos alguns pontos a melhorar, né? Eu acho que a questão, por exemplo, no auditório, com respeito à inclinação ainda, para quem é cadeirante, ainda é muito grande aquela inclinação, é difícil para o cadeirante o acesso. Alguns lugares aqui ainda tem escadas, isso dificulta os cadeirantes. E tem um outro problema que já foi detectado aqui na escola. Nós temos uma aluna que ela é cadeirante. E muitas vezes os alunos usam o banheiro PCD, né, para pessoas com deficiência, sem necessidade, né? Então, essa aluna, particularmente a que eu estou me referindo, que é cadeirante, ela já nos relatou que ela teve problemas, muitas vezes, de encontrar um banheiro para realizar suas necessidades, porque o banheiro estava ocupado por estudantes do horário vespertino, que é o horário dela, e alunos que não têm nenhuma necessidade de utilizar. Então, ainda há alguns problemas que eu detecto muito mais do ponto de vista de necessidade de fazer com que as pessoas reconheçam esse ambiente, que a gente tem um ambiente razoavelmente adequado para pessoas com deficiência, né, comparado com outras escolas, o IF desponta, né? Eu já visitei algumas escolas e a acessibilidade é muito ruim nas escolas aqui do município, infelizmente, e o IF se destaca com relação a isso, mas eu acho que a comunidade do IF ainda precisa trabalhar mais a conscientização, principalmente por parte dos alunos do ensino médio, dos alunos do noturno também, para que a gente, mesmo aluno superior, a gente reconheça que existem espaços que a gente não pode estar utilizando, como os banheiros, por exemplo, PCD, né? Esses banheiros eles são restritos. Então, o que eu acho é que a parte de conscientização ainda precisa ser melhorada no IF. Isso só vai ser feito se a gente continuar fazendo eventos que envolvam as pessoas e que as pessoas percebam o olhar do outro, daquele que tem a deficiência, sobre o ambiente. Então é muito importante que a gente pergunte a essas pessoas e converse com essas pessoas. Eu aprendi muito com essa aluna quando eu conversei com ela, a aluna Lívia, que é do curso de agropecuária, se eu não me engano, ou agroindústria. E a aluna Lívia é cadeirante, e eu acho que a gente precisa entender um pouco mais a realidade dos outros, principalmente das pessoas com deficiência, para que a gente possa se colocar no lugar delas e entender as dificuldades que eles passam. Eu acho que essa é a grande questão ainda no IF. Mas do ponto de vista estrutural, eu acho que a gente tem uma boa estrutura razoavelmente adequada para pessoas com deficiência. Sim, aí falando dessa questão estrutural, a gente sabe que inclusão e acessibilidade, ela não é somente nessa parte estrutural, né? E a gente queria também falar um pouco sobre isso. Você, como aluno, qual é a sua visão assim? O que é que poderia melhorar durante, por exemplo, as aulas? Inclusão e acessibilidade. Nós temos, durante algumas aulas, acessibilidade e inclusão para pessoas assim que tenham deficiências que não sejam só físicas, né? Que a gente sabe que deficiências não são só isso. Tem aquelas pessoas atípicas também, né? Então, acho que não. Acho que a gente ainda está longe disso, né? A gente vê ainda professores dando aula numa metodologia muito padronizada,
uma metodologia arcaica, né? Os professores que tentam utilizar o artifício de utilizar slides, por exemplo, muitas vezes utilizam um slide com a letra pequena, né, sem detalhes no sentido de colocar um contraste entre a letra e o plano de fundo, né? Então esses cuidados muitas vezes você não vê por parte dos professores, né? Já assisti diversas aulas em que, assim, se tivesse um aluno com uma baixa deficiência, não é nem com deficiência total de visão, ele certamente teria dificuldade em ver o quadro. Então eu acho que isso ainda é um caminhar que ainda a gente precisa ainda aprofundar mais. E aí eu acho que cabe uma formação contínua de professores aqui dentro do IF para que a gente possa conseguir ultrapassar esse processo aí, que ainda é uma dificuldade. Você vê nas aulas que a inclusão, como ela bem falou, do ponto de vista mais amplo, não só das pessoas com deficiências físicas, mas aquelas pessoas que têm alguma dificuldade cognitiva, muitas vezes os professores não têm a habilidade de lidar, e não é muitas vezes a culpa do professor, é porque a instituição não dá o suporte adequado. Isso eu acho que ainda falta aqui no IF. Pronto, muito obrigada, Júnior, pela colaboração no nosso trabalho, viu? Muito obrigada. Aproveitando aqui a oportunidade do nosso trabalho de educação inclusiva, a gente já falou aqui com um aluno, né, com um professor, para saber a visão dele sobre a acessibilidade aqui no nosso instituto, né? O que tem, o que pode melhorar. Mas também a gente não poderia deixar passar a oportunidade de falar com o diretor-geral aqui do nosso Instituto Federal, aqui no campus Uricuri, para falar sobre metas, né? Que acredito eu que metas é uma questão muito importante, né? Quando a gente vai falar sobre melhorias, né? Que, como a gente falou aqui durante o trabalho, que a gente não está falando apenas de dificuldades, deficiências físicas, né? Mas também de outros tipos cognitivas, né? Que a gente tem, as dificuldades em sala de aula, né? Que a gente pode ter. E a gente queria saber do nosso diretor quais são as metas que tem aqui para o nosso instituto em relação a esse assunto de inclusão e acessibilidade. Excelente. Inicialmente, quero parabenizar você pelo trabalho. Quer dizer que é um tema muito importante para a educação, de um modo geral, que precisa, né, ter uma atenção especial, e essa atenção ela vai para além do discurso, né? Ela precisa ter investimento, né? E o campus Uricuri, né, tem investido no que diz respeito à inclusão. Nós estamos, nesse momento, contratando um processo de contratação de profissionais, né, que vão dar suporte a essa questão da acessibilidade, da inclusão, no modo geral, que é a contratação de um profissional de AEE, né, para atendimento educacional especializado, contratar mais intérpretes de Libras, e também nesse novo contrato a gente prevê a contratação de um monitor, um cuidador nas salas daqueles estudantes que de repente precisam de uma atenção especial dentro da sala. Para além disso, recentemente nós passamos por uma avaliação do nosso espaço físico e algumas adaptações serão feitas, né? Como no próprio refeitório, onde entrega os pratos, copos, talheres, né, a devolução desses. A parte onde recebe é tranquilo, mas a parte onde entrega, onde devolve, ainda precisa passar por adaptação. Como também a de lavabo próximo ao refeitório. E entre outras ações, né? Recentemente a gente procurou desobstruir todos as calçadas. Fizemos recentemente, né, a pintura de rampas, de piso tátil, né, revitalizando o piso tátil do campus, e fomos desobstruindo as calçadas. Para frente, né, como meta, esse campus precisa trabalhar mais a formação dos nossos profissionais, sobretudo dos nossos professores e servidores, para que, dentro de sala de aula, algumas questões também sejam assistidas, né? Sejam dada a devida importância. Então, o que nós temos de projeto para o campus é basicamente isso, fazer a adequação dos espaços físicos
a formação dos professores, melhorar a formação dos professores, formação continuada, e também a contratação de profissionais que dão suporte a essa pauta da inclusão. Então, a gente vê, né, como a fala do nosso diretor, como é importante a gente ter consciência do que a gente precisa melhorar, né? Foi falado aqui durante a entrevista de alguns professores e alunos, como é importante, né, saber quais são as demandas, né? Porque, como a gente falou, muitas vezes a gente quer colocar aquela pessoa portadora de alguma deficiência para se encaixar naquele lugar, naquele espaço, mas esquece de conscientizar também as pessoas que estão ao redor, incluir essas pessoas também ali no ambiente daquele deficiente, né, daquele portador, que é uma pessoa normal, né, aquela deficiência não vai limitar aquela pessoa. Então, é de extrema importância a gente saber disso e a gente quer agradecer ao nosso diretor pela participação e também por explanar aqui metas, né, futuras, e a gente deseja que todas essas metas sejam concluídas para que o nosso Instituto venha se tornar um instituto referência em acessibilidade e inclusão. Obrigada, diretor. Por nada, fico à disposição.